Você já olhou para o estado do mundo, para a violência, a corrupção, a maré avassaladora de escuridão e sentiu um medo trêmulo de que talvez tenhamos ido longe demais? Você já se perguntou se existe um ponto em que a paciência de Deus simplesmente se esgota? É um pensamento aterrorizante que mantém muitos de nós acordados no profundo silêncio da noite. Olhamos para as nossas cidades, para as nossas nações e até para as nossas próprias famílias e nos perguntamos: o julgamento está chegando? Existe algo que possa impedir as consequências dos nossos pecados? Muitas vezes nos dizem que a oração muda as coisas, mas às vezes, diante de desastres físicos ou guerras iminentes, nossas orações parecem tão pequenas, tão frágeis, como um sussurro contra um furacão. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma oração específica, uma arma dada diretamente do céu, que tem o poder literal de congelar a mão da justiça? E se eu lhe dissesse que uma alma humilde, armada apenas com confiança e um rosário, se colocou entre uma grande cidade e a sua aniquilação total? Isto não é uma lenda de um passado distante. Este é o testemunho documentado de Santa Faustina Kowalska, a secretária da Divina Misericórdia. Ela viu o anjo da ira, ela viu o raio pronto para cair, ela viu a destruição de uma bela cidade preparada nos céus, e, no entanto, a cidade foi poupada. Como? Por causa de uma oração que você talvez conheça, mas talvez nunca tenha percebido seu verdadeiro poder de abalar a terra. Antes de entrarmos nesta visão que mudou a história, preciso que você se junte a mim para construir uma fortaleza de proteção agora mesmo. Estamos prestes a falar de coisas pesadas, de julgamento e ira, mas o faremos sob a luz da misericórdia. Convido você agora mesmo a abrir seu coração e suas mãos. Nos comentários abaixo, peço que você digite 5 palavras simples. Elas são a âncora de nossas almas. Jesus, eu confio em vós. E se houver uma pessoa específica, um filho, um cônjuge, um amigo que você sente que está caminhando por uma estrada perigosa, alguém que precisa de proteção contra as tempestades da vida, escreva o primeiro nome dessa pessoa ao lado da sua oração. Vamos criar um santuário de misericórdia aqui, um escudo de intercessão que nos cubra a todos enquanto viajamos para dentro deste mistério. Não deixe este momento passar. Faça esse ato de fé agora. Agora, vamos nos transportar de volta ao ano de 1935. O mundo está em um estado frágil. As sombras de uma segunda grande guerra estão se reunindo sobre a Europa, embora poucos percebam quão escura a noite se tornará. Em um pequeno convento em Vilnius, uma freira polonesa chamada Irmã Faustina está em sua cela. Ela está escondida do mundo, desconhecida pelos poderosos e influentes. Aos olhos de suas irmãs, ela é apenas uma freira simples, realizando tarefas humildes no jardim e na cozinha. Mas aos olhos do céu, ela é uma sentinela. Ela é uma vigia na muralha. Era sexta-feira, dia 13 de setembro. Ao cair da noite, a irmã Faustina estava em sua cela, talvez refletindo sobre a paixão de Cristo, quando de repente as paredes do seu quarto pareceram se dissolver. Ela não estava mais olhando para o gesso e a madeira do convento. Ela estava olhando para o reino espiritual que se sobrepõe à nossa realidade. Ela escreve em seu diário: à noite, quando eu estava na minha cela, vi um anjo, o executor da ira divina. Faça uma pausa por um momento e tente visualizar o que ela viu. Não era um querubim de asas macias. Era um ser de imenso poder e majestade aterrorizante. Ela o descreve como estando vestido com um manto deslumbrante, seu rosto radiante. Mas era um brilho que impunha medo, não conforto. Ele estava de pé sobre uma nuvem suspensa entre o céu e a terra. Mas foi o que ele segurava nas mãos que fez o coração de Faustina parar. O anjo segurava um trovão, um raio. Isto não era apenas um símbolo, era a essência concentrada da justiça de Deus. Representava a consequência do pecado. Faustina assistiu horrorizada enquanto o anjo levantava a mão e daquele raio brotavam outros raios distintos, arremessados em direção à terra.
E para onde eles estavam apontando? Faustina viu que o anjo visava um lugar específico. Ela escreve: ele estava prestes a ferir a terra, e em particular, um certo lugar, que por boas razões não posso nomear. Mais tarde, em conversas subsequentes e na análise de seus escritos, entendeu-se amplamente que este certo lugar era uma grande cidade polonesa, frequentemente interpretada como Varsóvia ou talvez Lodz, a cidade de sua infância. Faustina descreveu-a em outro lugar como a cidade mais bela de seu país. Ela viu os pecados da cidade subindo como uma fumaça escura, alcançando o próprio trono de Deus. Não era apenas pecado geral, era malícia, ódio, impureza e uma rejeição a Deus que havia se tornado tão pesada. A balança da justiça não podia mais sustentá-los. O anjo não estava agindo por maldade. Ele era o executor. Ele estava equilibrando a equação. A dívida tinha de ser paga. Imagine o terror deste momento. Você está vendo a maquinaria invisível do cosmos. Você vê a espada caindo. Você vê a destruição de milhares de vidas, o desmoronamento de edifícios, o fim de um mundo. A maioria de nós congelaria. A maioria de nós fugiria. Mas Faustina era uma mãe para as almas. Embora não tivesse filhos biológicos, seu coração queimava com um amor materno pela humanidade. Quando ela viu o anjo pronto para atacar, ela não fugiu. Ela correu em direção a ele. Ela escreve: comecei a implorar ao anjo que se contivesse por alguns momentos, e o mundo faria penitência. Ouça o desespero na voz dela. Ela está negociando. Ela está suplicando. Espere apenas. Dê-nos tempo. Vamos consertar isso. Faremos penitência. Ela ficou diante de um ser de puro poder e tentou argumentar com ele. Mas então ela experimentou algo que destruiu sua confiança. Ela diz: mas a minha súplica não era nada diante da ira divina. Esta é a questão desesperadora que todos nós enfrentamos. Você já orou e sentiu como se suas palavras estivessem batendo em um teto de bronze? Você já implorou a Deus para salvar um casamento, curar uma doença, impedir uma tragédia e sentiu que suas palavras eram apenas... Faustina percebeu naquele momento que suas palavras humanas, seu desejo humano de segurança, não tinham peso contra a justiça infinita de Deus. O anjo não podia ser parado por um pedido de mais tempo. A conta estava vencida. O pecado era real. A justiça exigia satisfação. Foi um momento de absoluta desesperança. O raio estava prestes a cair. A cidade estava condenada. O anjo estava impassível, mas então os céus se abriram ainda mais. Naquele momento de derrota total, quando o esforço humano havia falhado, Faustina viu a Santíssima Trindade. Ela viu o esplendor do próprio Deus. Ela sentiu o poder da graça lavá-la e algo estranho aconteceu. Ela sentiu uma nova oração brotar dentro dela. Palavras que ela não havia composto, palavras que nunca havia recitado antes. Elas jorravam em sua alma como uma fonte de água viva, ditadas por uma voz interior que era mais forte que o trovão. Ela percebeu que não deveria apenas suplicar ao anjo, ela deveria suplicar ao Pai, usando estas novas palavras. Ela começou a falar, sua alma vibrando com o poder do Espírito Santo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Por favor, ouça com atenção. Este é o ponto de virada da história. Este é o momento em que a arma foi desembainhada. Enquanto ela começava a cantar essas palavras repetidamente, algo milagroso aconteceu ao anjo da ira. O ser que detinha o poder do relâmpago, o ser que estava pronto para nivelar uma cidade, ficou subitamente paralisado. Faustina escreve: enquanto eu repetia essas palavras, vi que o anjo estava impotente. Ele não podia executar a justa punição que era devida pelos pecados. Deixe isso ser absorvido. O anjo não podia executar a punição. Não foi que ele decidiu não fazê-lo. Ele ficou incapaz. O poder da oração que Faustina recitava agiu como um escudo, uma barreira que a ira da justiça não podia penetrar. Os raios se desfizeram.
A nuvem de julgamento se dissipou. A cidade, alheia ao quão perto havia chegado da destruição, seguiu com sua noite. Por quê? Por que essas palavras específicas tinham tal poder? Por que essa oração teve sucesso onde sua súplica anterior havia falhado? Este é o ensinamento central que devemos entender se quisermos usar este poder em nossas próprias vidas. Quando Faustina implorou pela primeira vez, ela estava implorando por seus próprios méritos. Ela dizia: espere, faremos penitência. Ela estava oferecendo esforço humano como pagamento pela dívida do pecado. Mas o esforço humano é finito. Nossa penitência, por si só, nunca é suficiente para equilibrar a ofensa infinita do pecado contra um Deus infinito. Mas quando o Espírito Santo lhe deu o terço, a equação mudou. Ela não estava mais oferecendo suas próprias orações. Ela estava dizendo: Eterno Pai, eu vos ofereço o vosso Filho. Ela estava acessando o tesouro do céu. Ela estava pegando a única coisa que tem valor infinito: o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. E ela estava segurando-o diante do Pai. Ela estava efetivamente dizendo: Pai, não olhe para os nossos pecados. Olhe para as chagas do vosso Filho. Não olhe para a nossa rebeldia. Olhe para a obediência dele. Não olhe para a dívida que devemos. Olhe para o preço que ele pagou. Quando o Pai olha para as chagas de Jesus, sua justiça é instantaneamente satisfeita. Ele não pode punir a terra quando vê o sangue de seu Filho cobrindo-a. O terço da divina misericórdia não é apenas uma oração, é uma transação legal na corte do céu. É o ato de reivindicar a vitória da cruz e aplicá-la a um momento específico no tempo. O anjo da ira ficou impotente, porque não há poder no universo, nem no inferno, nem na natureza, nem mesmo na justiça de Deus, que possa superar o sangue de Cristo. Quando esse sangue é oferecido com amor e confiança, a misericórdia triunfa sobre a justiça. Na manhã seguinte, quando Faustina entrou na capela, ela ouviu a voz interior de Jesus falando com ela, confirmando o que havia acontecido. Ele lhe deu instruções específicas sobre como recitar essa oração nas contas do rosário. Este foi o nascimento do terço da Divina Misericórdia, e Jesus deu a ela. E através dela, ele nos dá uma promessa que deve fazer nossos corações tremerem de esperança. Ele disse: esta oração servirá para aplacar a minha ira. Ele continuou dizendo: pela recitação deste terço, agrada-me dar tudo o que me peçam, se o que pedirem for compatível com a minha vontade. Tudo, não algumas coisas, não coisas pequenas, tudo. Agora você pode estar pensando: esta é uma bela história sobre uma mística em 1935. Mas o que isso tem a ver comigo? Eu não vejo anjos da ira. Eu vejo contas que não posso pagar. Eu vejo um diagnóstico que me assusta. Eu vejo um filho que parou de ir à igreja. Eu vejo um mundo que está espiralando no caos. Meu caro amigo, não se engane. As ameaças físicas que enfrentamos hoje são muitas vezes manifestações de batalhas espirituais, e a promessa do terço não se limita a parar raios. É um escudo contra toda destruição, espiritual, emocional e física. Deixe-me compartilhar com você outro momento do diário, um que prova que esse poder se estende sobre as próprias forças da natureza. Muitas vezes esquecemos que Jesus é o Senhor da criação. Em outra ocasião, uma terrível tempestade estava acontecendo. O vento uivava e as árvores se curvavam a ponto de quebrar. As outras irmãs estavam aterrorizadas. Faustina, no entanto, sabia o que fazer. Ela não entrou em pânico. Ela não ficou apenas esperando que passasse. Ela começou a recitar o terço. Ela escreve: comecei a rezar o terço. De repente, ouvi a voz de um anjo. Não posso fazer isso diante da oração dela. Mais uma vez, vemos essa frase: não posso. Os poderes espirituais por trás da tempestade estavam amarrados. A tempestade cessou quase imediatamente. O caos da natureza foi submetido pelo pedido de misericórdia. Pense nas tempestades em sua vida. Talvez não seja um furacão de vento e chuva,
Talvez seja o furacão do vício devastando sua família. Talvez seja a tempestade de raiva e ressentimento que está ameaçando destruir seu casamento. Talvez seja a tempestade da depressão que parece estar afogando você. Você percebe que tem a mesma autoridade que Santa Faustina tinha. Você é batizado. Você é um filho de Deus. Quando você pega seu rosário e reza o terço, você não está apenas repetindo palavras. Você está na brecha. Você está erguendo o corpo e o sangue de Cristo contra a tempestade. Jesus disse a Santa Faustina: desejo que o mundo inteiro conheça a minha infinita misericórdia. Desejo conceder graças inimagináveis às almas que confiam na minha misericórdia. Mas há uma condição. Você ouviu? As almas que confiam. O mecanismo que ativa esse poder é a confiança. Quando Faustina viu o anjo, ela não se desesperou. Ela confiou que a oração que lhe foi dada era mais forte que o anjo. Muitas vezes oramos com um plano B. Rezamos: Deus, por favor, me ajude. Mas no fundo de nossas mentes, já estamos planejando o que faremos se ele não aparecer. Rezamos com ansiedade. Rezamos com dúvida. Mas o terço exige um tipo diferente de coração. Exige o coração de uma criança que diz: meu pai pode consertar isso. Estou oferecendo a ele a coisa mais preciosa do universo, seu próprio filho, e sei que ele não recusará esta oferta. Vamos nos aprofundar na promessa específica sobre a última hora. Esta é talvez a aplicação mais urgente para nós hoje. Jesus disse a Santa Faustina: na hora da morte, defendo como minha própria glória toda alma que rezar este terço, ou quando outros o rezarem por um agonizante, o perdão é o mesmo. Esta é a destruição final que devemos temer, não a destruição de uma cidade, mas a destruição de uma alma, a perda da vida eterna. Jesus promete que o terço é uma corda de resgate para os moribundos. Há um relato arrepiante no diário onde Faustina é transportada em espírito para a cabeceira de um homem agonizante. Esse homem era um grande pecador, ele estava em agonia. Não apenas dor física, mas terror espiritual. Ao redor de sua cama, Faustina viu uma multidão de demônios esperando por sua alma. Eles eram como abutres, esperando o momento da morte para reivindicá-lo. O homem estava em desespero. Ele sentia o peso de seus pecados e acreditava estar além da esperança. A justiça de Deus estava se fechando. Faustina começou imediatamente a rezar o terço. Enquanto ela rezava, viu Jesus aparecer exatamente como ele é retratado na imagem da Divina Misericórdia, com raios de luz vermelha e pálida jorrando de seu coração. Esses raios envolveram-se o homem agonizante, e quando a luz o tocou, os demônios fugiram. Eles gritavam de raiva porque não podiam suportar o brilho daquela misericórdia. O homem que estava em desespero deu seu último suspiro em perfeita paz, descansando na luz de Deus. Assim como a cidade foi poupada do fogo físico, a alma deste homem foi poupada do fogo eterno. E isso aconteceu porque uma pessoa, apenas uma, estava disposta a rezar o terço. Isso nos traz a você. Você é a Santa Faustina da sua família. Você é a Santa Faustina do seu local de trabalho, do seu bairro, da sua cidade. Você pode se sentir pequeno, pode sentir que não é um místico, que não vê visões. Isso não importa. O poder não está no visionário. O poder está na oração e na promessa de Jesus. Vivemos em um tempo em que a cidade da nossa cultura está desmoronando. Vemos a unidade familiar sob ataque. Vemos confusão sobre quem somos como seres humanos. Vemos guerras e rumores de guerras. É fácil olhar para as notícias e sentir o mesmo pavor que Faustina sentiu quando viu o anjo da ira. Podemos pensar que, certamente, o julgamento está chegando. Mas Jesus nos deu a estratégia para evitar o desastre. Ele está procurando intercessores. Ele está procurando almas que se coloquem entre a ira e o mundo. Ele disse a Faustina: a humanidade não terá paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Note que ele diz: humanidade. Esta é uma promessa global, mas começa com o indivíduo. Começa com você. Então, como empunhamos esta arma? Como fazemos do terço mais do que apenas uma rotina? Primeiro,
devemos rezá-lo com foco. Quando você disser Eterno Pai, faça uma pausa por uma fração de segundo. Reconheça com quem você está falando. Você está falando com o Criador do Universo. Você está entrando na sala do trono. Quando você disser, eu vos ofereço o corpo e sangue, visualize o que você está oferecendo. Visualize a cruz. Visualize o sacrifício da missa. Você está segurando o tesouro mais valioso que existe. Apresente-o com confiança. Quando você disser, pela sua dolorosa paixão, lembre-se do custo. Lembre-se dos espinhos, dos pregos, dos açoites. Você está lembrando o Pai, do preço do amor. E quando você disser, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, alargue seu coração. Não reze apenas por si mesmo. Reze por aquela cidade mais bela que está em perigo hoje. Reze pelos inimigos da igreja. Reze pelos políticos de quem você discorda. Reze pelos pecadores que parecem estar longe demais. Inclua-os no mundo inteiro. Jesus disse a Faustina que quando ela rezava pelos pecadores, ela lhe trazia grande alegria. Ele disse, a oração que mais me agrada é a oração pela conversão dos pecadores. Saiba, minha filha, que esta oração é sempre ouvida e atendida. Sempre. Não às vezes, sempre. Há outro aspecto desta visão do anjo que não devemos ignorar. É a urgência. O anjo estava pronto para atacar agora. O perigo era iminente. Muitas vezes, vivemos nossas vidas espirituais como se tivéssemos tempo ilimitado. Achamos que podemos adiar a conversão, adiar o perdão, adiar a oração. Mas a visão do anjo nos lembra que não sabemos o dia nem a hora. A batalha espiritual está acontecendo em tempo real. Faustina escreveu, vi o brilho de Deus e soube que a ira de Deus é pesada. Não devemos ser complacentes. Há uma tendência nos tempos modernos de pensar que Deus é apenas bonzinho, que Ele é indiferente ao pecado. Mas um Deus que é indiferente ao mal não é um bom Deus. Um Deus que não se importa com a justiça não é um Deus amoroso. A ira de Deus é simplesmente a sua rejeição absoluta do mal. É a sua recusa em deixar a escuridão vencer. Mas a sua misericórdia é o seu desejo de nos salvar dessa escuridão. Ele fornece a rota de fuga. Ele fornece o abrigo. O terço é esse abrigo. Deixe-me perguntar, existe uma cidade em sua vida que está prestes a ser destruída? O seu casamento está à beira do abismo? O seu relacionamento com seus filhos está desmoronando? Sua estabilidade financeira está ameaçada? Sua paz de espírito está sob ataque da ansiedade? Não espere o raio cair. Não espere até que as paredes desabem. Comece a rezar o terço por essa intenção específica hoje. Imagine se você se comprometesse a rezar isso pelos próximos 9 dias. Uma novena. Imagine se você dissesse a Jesus, Senhor, vou oferecer o corpo e o sangue do teu filho pela salvação do meu casamento ou pela libertação do meu filho das drogas. Você acha que o Pai pode recusar o corpo e o sangue de Jesus? Ele não pode. Ele pode não responder da maneira que você espera. Ele pode mudar você antes de mudar a situação. Mas Ele derramará misericórdia. Ele parará a destruição que leva à morte eterna. Há um mistério profundo aqui sobre o sacerdócio dos leigos. Veja, quando um padre está no altar, ele oferece o sacrifício da missa na pessoa de Cristo. Mas quando você, como leigo, reza o terço, você está exercendo o seu sacerdócio batismal. Você está unindo suas orações ao sacrifício do altar. Você pode rezar isso em qualquer lugar. Você pode rezar no carro a caminho do trabalho. Você pode rezar enquanto lava a louça. Você pode rezar na sala de espera do hospital. Você carrega a arma da misericórdia no bolso, no coração. Jesus disse a Faustina, minha filha, exorta as almas a rezarem o terço que te dei. Agrada-me conceder tudo o que me peçam pela recitação do terço. Tudo. Mas devemos olhar também para o quadro maior. Estamos vivendo em tempos que muitos chamam de fim dos tempos, ou, pelo menos, um tempo de grande tribulação. Santa Faustina registrou uma centelha que viria da Polônia para preparar o mundo para a vinda final de Jesus. Ela escreve, tenho um amor especial pela Polônia. Dela sairá a centelha que preparará o mundo para a minha vinda final.
Muitos acreditam que essa centelha é a mensagem da divina misericórdia, é a última tábua de salvação lançada a um mundo que se afoga. À medida que o mundo esfria, a mensagem da misericórdia deve queimar mais forte. Nós somos os portadores dessa centelha. Quando você reza o terço, você está ajudando a preparar o mundo. Você está segurando a maré do julgamento. Você está comprando tempo para que as almas se arrependam. Pense na responsabilidade, mas pense também no privilégio. Você não é um espectador indefeso neste mundo. Você é um participante ativo na história da salvação. Quero voltar à imagem do anjo da ira uma última vez. Imagine o anjo baixando o braço. Imagine o raio desaparecendo. Imagine o rosto do anjo mudando de justiça severa para admiração. Por que o anjo está admirado? Porque ele vê um ser humano, fraco, pecador, pequeno, empunhando o poder de Deus. Os anjos ficam maravilhados com a autoridade que Jesus nos deu. Eles se maravilham que nós, feitos de pó, possamos comandar a atenção do Pai Eterno, invocando o nome de seu Filho. O anjo da ira teve que se curvar ao poder do terço. Os demônios no leito de morte tiveram que fugir do poder do terço. A tempestade teve que cessar diante do poder do terço. O que em sua vida está atualmente alegando ser imparável? Que problema parece um gigante que não pode ser derrotado? Olhe para ele hoje e diga: você não é mais forte do que o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Enquanto encerramos isso, quero deixar um desafio para você. Muitas vezes, tratamos o terço como um pneu estepe, algo que usamos apenas quando temos um pneu furado, apenas quando há uma emergência. Mas Jesus quer que o usemos como o volante. Ele quer que vivamos nesta corrente de misericórdia. Ele pediu que o rezássemos especialmente às 3 horas, a hora da grande misericórdia, o momento em que ele morreu na cruz. Às 3 horas, implore minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e se apenas por um breve momento, mergulhe em minha paixão. Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que você entre na minha tristeza mortal. Nesta hora, nada recusarei à alma que me fizer um pedido em virtude da minha paixão. Nada recusarei. Meus amigos, temos as chaves do tesouro de Deus. Por que vivemos como mendigos? Por que vivemos com medo? A cidade foi poupada. Sua família pode ser poupada. Sua alma está segura enquanto você a esconder na fenda da rocha dentro do coração ferido de Jesus. Quero que você feche os olhos por um momento. Visualize a pessoa ou a situação pela qual você tem mais medo, aquilo que o mantém acordado à noite. Agora visualize os raios da divina misericórdia, um vermelho pelo sangue, que é a vida das almas, um pálido pela água, que justifica as almas. Veja esses raios irrompendo do coração de Jesus e envolvendo aquela pessoa. Veja o escudo se formando, veja a escuridão recuando e ouça as palavras de Jesus sussurrando para você: não tenha medo. Eu estou com você. O anjo da ira não tem poder sobre o sangue do Cordeiro. Nós somos os devotos da misericórdia. Nós somos o exército do terço. Vamos tomar esta arma hoje, não com medo, mas com confiança alegre. Se esta mensagem tocou seu espírito, se você sente o chamado para pegar suas contas com um propósito renovado, por favor, compartilhe isso com alguém que esteja lutando. Seja aquele que leva a centelha até eles. E lembre-se de deixar sua declaração nos comentários abaixo. Deixe o mundo saber onde está sua esperança. Escreva-a como um estandarte de vitória. Jesus, eu confio em vós. Porque no final, não foi a inteligência do homem, nem a força dos exércitos, nem as paredes de pedra que salvaram a cidade. Foi uma oração, foi um ato de confiança, e essa mesma oração está em seus lábios hoje. Que a divina misericórdia cubra você, proteja você e o leve para casa.